amigos, é com uma grande satisfação que nós nos reunimos aqui hoje para trazer para vocês um assunto muito interessante, que na realidade será um início, né, de um momento em que nós nos reuniremos várias vezes aqui na nossa AME Planalto e para que nós possamos discutir temas de assuntos familiares, tanto é que o nosso momento família da AME Planalto, que já se inicia a partir de hoje, as nossas gravações, que ele traga a todos aqueles que estão conosco, nos assistindo, momentos de reflexão sobre a família, né? Família essa que dentro da casa espírita tem toda uma oportunidade de trabalho, de estudo, seja lá na evangelização, seja no grupo de pais, seja nos estudos doutrinários, seja na mediunidade. Então, nós temos uma série de aspectos que nós vamos abordar. Nesse momento, na tarde de hoje, nós iniciaremos a nossa reunião é, tratando de um assunto muito legal, muito interessante para todos nós. Nós vamos falar sobre grupo de pais. Grupos estes que muitas casas espíritas já dispõem no seu interior, mas que também sabemos que muitas casas espíritas também não têm esta oportunidade. Então, hoje, a Suzele e eu, que também faz parte da AME Planalto junto conosco, nós convidamos então a Carla Patrícia de Siqueira, que é uma coordenadora, uma amiga muito terna ao nosso coração, que vai nos trazer a experiência dela na coordenação do grupo de pais da Federação Espírita Brasileira, né? A nossa FEB, a Casa de Ismael. Falando um pouquinho da Carla, a Carla, então, ela é evangelizadora já há 30 anos, trabalhava então com as crianças no processo da evangelização dentro da casa espírita, e há um ano ela é coordenadora da reunião de temas familiares da FEB, né? Já faz um trabalho aos domingos, todos os domingos de manhã, ela coordena este grupo lá na Casa de Ismael, aqui em Brasília. E há 3 meses e meio ela é a avó da Serena, né? Então, ela é uma família completa, com filhos e com neta. Então, Carla, seja muito bem-vinda. É uma alegria muito grande para nós, da AME Planalto, receber você aqui. Obrigada, Márcia. Eu que fico feliz de poder dar o meu testemunho aqui desse trabalho tão bonito que é estar junto com os pais, né? Com certeza. A Suzele também, Carla, é coordenadora do grupo de pais do Paulo de Tarso, né? E ela já tem essa experiência. Acho que vai ser muito legal esse encontro, pessoal, que nós estamos com 2 coordenadoras de grupo de pais, né? Então a gente fica muito feliz. Mas, Carla, iniciando então a Assim, nossa conversa, queria que você falasse um pouquinho para nós como é que é a sua experiência na coordenação do grupo de pais, quando que a FEB iniciou esse trabalho, né? Para você dar uma palhinha para a gente de como é que esse trabalho está funcionando. gente, esse trabalho ele teve início há mais de 10 anos na FEB. E começou com reuniões de pais, que a gente sempre teve evangelização, e quem estava à frente dessas reuniões era a Tereza Cristina Leite. Ela é psicóloga, evangelizadora, né, e trabalha já na FEB há muito tempo. E a gente sempre acompanhou, porque quando eu vim a Brasília, há 20 anos atrás, eu vim com os meus filhos pequenos, né? E meu marido, ele já era monitor do ESD, já frequentava a FEB, e eu ficava com os pequenininhos. Na época, não tinha nem evangelização de bebê, e eu estava com um bebezinho. O meu mais novo, eu cheguei aqui em Brasília, ele estava com 1 mês.
Então, assim, isso me forçou a não frequentar a FEB por um determinado tempo, até que ele crescesse um pouco mais e eu pudesse levar os outros que tinham, o Gabriel, na época, estava com 4 anos, a Hannah com 2 e o Lucas com 1 mês. Mas aí, depois, quando a gente conseguiu frequentar a FEB, eu coloquei os meus filhos na evangelização e voltei a trabalhar, porque nós somos de Natal. Então, lá eu já trabalhava com evangelização desde os meus 12 anos de idade. E quando chegou aqui, e eu coloquei os meninos na evangelização, aí eu digo, e agora? O que é que eu vou fazer, né? Aí eu entreguei o bebê para André, aí eu disse, André, eu vou evangelizar. Né? E comecei a evangelizar. Então, assim, quem tem um carinho eterno, assim, pela doutrina e pelas crianças, né, não consegue ficar afastado do trabalho. Então, comecei a evangelizar na FEB. Então, eu evangelizei desde o jardim até o 3º ciclo, né? E depois aí os meus filhos foram crescendo, né? E eu tive alguns problemas com eles, né? E eu precisei dar uma atenção especial para eles. E isso é uma coisa que a gente nota que os pais, as mães, eles percebem isso no decorrer do tempo. Alguns filhos precisam de mais atenção do que outros. E eu Exatamente. precisei me afastar um pouco da evangelização e ficar com meu filho mais novo. Então, nesse inteirinho foram, acho que uns 3 anos afastados, né? E eu quis retornar, então, à evangelização. Mas aí, quando eu cheguei na evangelização, eu queria um pouco mais. Eu queria ajudar, de alguma forma, os pais, porque eu via que eles não tinham informação de como educar os filhos, como passar os valores, né? Então, assim, só a evangelização parece que não era suficiente. E aí eu comecei a participar das reuniões com a Tereza Cristina, que era coordenadora na época. E comecei a participar, e eu disse, não, Tereza, eu queria lhe ajudar a participar e tal. Eu disse, não, ótimo, que bom e tal. E aí ela começou, não, você faz a prece hoje, eu morrendo de vergonha, né, de fazer a prece. Eu nunca tinha lidado com adultos, né, sempre com crianças. Mas já dizem assim, né, que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E aí a Tereza ficou muito doente, né? E ela precisou da minha ajuda. Eu disse, Carla, você assume enquanto eu estiver fazendo o tratamento e tal, tá certo, né? E eu entrei nesse barco, graças a Deus, com Jesus no leme, né? Com certeza. Então, assim, e aí eu fui entrando, né, nesse trabalho assim, né? De forma quase que informal, né? E assim, a minha preocupação era o quê? Era passar a minha experiência, era isso que eu queria fazer, só isso. Era só isso que eu queria fazer. Mas aí foram me dando as coisas para fazer. E assim nós começamos, então, a trabalhar, né, na FEB como coordenadora do estudo de temas familiares. Foi assim Que, que começou. que coisa boa, o Carla, porque nós que de vez em quando vamos palestrar lá nesse grupo de pais, a gente vê que é um grupo bem coeso, assim, eles começam bem animados e continuam animados ao longo do ano, né, Suzeli? Acho que no Paulo de Tarso acontece da mesma forma. Sim, nós observamos. Primeiro, obrigada, Carla, por aceitar o convite, estar aqui conosco, está sendo um prazer. A gente percebe, sim, que a necessidade que os pais têm de estarem também sendo acolhidos dentro da casa, né? E o quanto é importante essa preocupação com a família, não só com a criança. Não é aquela coisa de vou lá, deixo a criança e depois eu vou buscar ela, né? Aquela questão de estar dentro, de estar acompanhando, né? De estar que como a Márcia está formando esse grupo bem coeso, que a gente pode estar trabalhando essas questões sobre a família. Você não acha, Carla, que quando os pais eles estão juntos, até a evangelização ela flui melhor? Com certeza.
A gente tem muitos relatos, né? Às vezes os pais, quando chegam na evangelização, vêm pela primeira vez, né? Às vezes conheceram o espiritismo há um tempo atrás, aí agora que está com os filhinhos, né? Se preocupa com que valores vai apresentar para os filhos e como apresentar esses valores para os filhos. E a gente nota essa preocupação deles, né? Então, assim, eles chegam na reunião muito tímidos, né? Não sabendo o que é que vai acontecer, mas sequiosos de conhecimento acerca da educação, de como é que a gente deve lidar com eles. Essa é a grande preocupação. E assim, a gente vê que os pais eles se apegam, gostam muito desse trabalho, porque é onde nós damos oportunidades a eles de falar. Então, a gente trabalha muito com roda de conversa, né? Eles falam das suas experiências. E, assim, cada pai, ele aprende com a experiência do outro, né? Então, assim, não precisa ser nenhum especialista, né? Basta ser pai ou mãe para fazer esse trabalho, né? Maravilhoso. Eu acho que existem muitos centros espíritas que não fazem esse trabalho. Acho que às vezes até por medo, né? Porque assim, porque tem que ser um psicólogo, porque tem que ser um médico, porque tem que entender muito da doutrina, né? E eu sou um exemplo disso. Eu sou uma mãe, né? Evangelizei, e não precisa ser evangelizadora, né? Porque você, sendo pai ou mãe, você está evangelizando ali também. E a gente pode, no cumprimento do dever, ajudar o Cristo. Com certeza. E, Carla, quais são os temas que vocês têm abordado lá no grupo de pais? Acho que tem uma programação anual, não é isso? E quais critérios que vocês têm para selecionar os temas? E se você puder passar para a gente o que vocês têm abordado nesse ano de 2020, acho que para aqueles que estão nos assistindo vai ser muito interessante, porque aqueles que estão com vontade de montar um grupo de pais podem se basear no seu relato. Geralmente, o grupo tem uma equipe, né? E essa equipe se reúne sempre para planejar esses temas. E no ano a gente sempre faz isso no ano anterior, né? O que antecede, né? Para fazer. E a gente faz do primeiro semestre, segundo semestre, porque geralmente em junho a gente tem um recesso. E no ano de 2019, a gente tentou fazer o planejamento todo para 2020, né? Para poder chamar aquelas pessoas especiais, assim, para dar uns temas específicos. E a gente deu um trabalho tão grande, sabe? E aí, quando foi, eu acho que o primeiro dia de março, foi na primeira semana de março, a gente teve o primeiro encontro com a nova turma, né? Apesar de que tem muitos pais, assim, que passam anos com a gente, né? A criança está na evangelização e eles continuam estudando lá com a gente, né? É muito legal isso. E tem os jovens pais que estão chegando pela primeira vez na casa e a gente recebeu e tal. Falamos da nossa programação, do que é que a gente ia falar, mas não deu em nada, porque quando foi na outra semana, nós já estávamos, né, em isolamento social. E aí a nossa preocupação, né, gente, e agora? Não faz mais sentido aquilo que a gente planejou. A gente vai ter que pensar em outra coisa, né? E assim, geralmente, os anos passados, o que é que a gente faz? A gente faz sempre a avaliação com eles e eles nos dão os temas que eles gostariam de ver no próximo ano, né? Não existe um tema rígido. Alguns temas são comuns, mas a gente conversa muito sobre homossexualidade, sobre autonomia, sobre a importância da infância, sobre a questão da missão dos pais. Então, são temas, né, que rodeiam, né, a família nesses casos, né, anteriores. Mas quando chegou agora, no processo da pandemia, nós mudamos todo o planejamento. E aí, o que é que a gente vai fazer? O que é que a pandemia vem nos dizer? Então, o que é que o Espiritismo fala sobre a pandemia? Então, tinha tanto medo ao redor disso, né? Nós começamos, então, o primeiro tema que a gente pegou
sobre isso foi sobre desencarnações coletivas, né? A gente falou também sobre honrar pai e mãe, já que essa doença tem levado os nossos velhinhos, né? Os nossos avós, eles são os que mais são os de risco, né? Então, a preocupação que a gente tinha de que os filhos, né, pudessem dar o socorro suficiente, pudessem se isolar em favor dos seus pais, dos seus avós, a família como um todo entender esse problema. Então, a gente falou sobre isso, nós falamos sobre a educação como um todo, como é que foi a revolução da educação, né? A gente trouxe até a Sandra Borba, né, que ela é oradora espírita, né, muito conhecida do movimento espírita e foi minha evangelizadora, né, também, Opa! lá em Natal, né? E a gente trouxe ela conversou com a gente sobre a educação dos filhos em tempos de pandemia. Foi um tema assim excelente, né? A gente tem assim uma frequência em torno de 50 a 80 pessoas, né? Presencialmente a gente já teve até mais de 100 pessoas, né? Nós abordamos temas como drogas, suicídio, né? Como é que a família ela pode ajudar nesse quadro, né? Como evitar o processo das drogas nos nossos filhos. Então, esses são alguns temas que a gente vai abordando e são muito aceitos pelos pais, porque são coisas que estão acontecendo agora, né? E tá no dia a dia, né, Carla? Isso. Que coisa Carla, boa. e a reunião com os pais acontece no mesmo momento em que acontece a evangelização? Sim. A evangelização na FEB começa às 9h30, né? A gente começa nosso trabalho às 9h45 e vamos até às 11h. Então, é o tempo da evangelização, é o tempo que a gente tem para conversar com eles. Então, enquanto as crianças estão evangelizando, os pais também estão recebendo todo esse auxílio por parte Então, dessa equipe toda. isso. E durante a pandemia, nós continuamos com esse horário. Alguns pais não têm conseguido participar. Por quê? A evangelização ela está sendo no mesmo horário, né, das transmissões pelo Zoom. A gente tem utilizado essa plataforma. E aí tem que auxiliar o filho, né, no computador para fazer as tarefas e tudo. Então, alguns não têm participado, outros revezam. E outros estão esperando acabar a pandemia para voltar aos encontros Sim. presenciais. E com muita vontade do retorno, né? Que a gente recebe sempre pedidos que retorne logo. E Carla, assim, nesse momento de pandemia, que esses encontros virtuais estão sendo assim repercutidos de vento em popa, né, em toda a casa espírita. Isso é importante porque é um canal que não pode ser fechado com os pais, né? Mas durante o encontro presencial, até então, ano passado e esse ano, é, o que que você sentia dos pais com relação a esses encontros? Então, por exemplo, eu costumo dizer que ao mesmo tempo que a gente está tendo uma evangelização das crianças e do adolescente, a gente está tendo a evangelização dos pais também, né? Porque o grupo de pais serve exatamente para a gente ter esse momento de conversa, de entronização também nos conceitos doutrinários, porque a gente sabe que nem todo mundo é espírita, às vezes eles vão por curiosidade e ali vão se encantando, né? Pela temática doutrinária. O que que você percebe, então, olhando o momento presencial e o momento virtual, o que que você percebe que esses pais trazem de anseio para dentro de um grupo de estudo de pais, né? Um grupo de evangelização de pais? Eu acho que é uma necessidade, né, muito grande de colocar os valores para os filhos. Eu tenho sentido que os pais têm tido muita dificuldade de trabalhar as virtudes e os valores. A educação permissiva, ela tem atrapalhado muito,
né, o desenvolvimento da criança e dos próprios pais. E eu acho que ali é um canal, um dos canais, né, que a gente tem para poder dar um caminho, né, para eles, né, dar um apoio, né? Muitos chegam para a gente e dizem, olha, eu não sei o que fazer com a minha filha. Minha filha, ela não quer fazer nada em casa, ela não estuda, né? E é uma oportunidade que a gente tem de conversar, né, individualmente, né? Outros veem, ai, que bom. A gente sempre tem um tema que é de praxe na nossa programação, que é o Evangelho no lar. Então, a gente fala como é que ele tem que ser feito e tudo. Né? Eu pergunto sempre, gente, quem está fazendo Evangelho no lar? Né? Se não está, acho bom fazer, porque Vou mais na começar. frente dá um pouquinho de trabalho. E a gente ensina como fazer isso, né? Ensina como fazer o Evangelho no lar. Porque, na verdade, nós, né, estamos na frente ali, mas não somos nós que estamos lá com eles dentro de casa. E eles precisam ter essa prática, eles precisam exercitar o evangelho dentro de casa. E aí a gente tem a oportunidade de falar isso. Então, assim, a gente vê muitos relatos, né, de, poxa, como foi bom. Teve uma amiga nossa, ela disse assim, olha, minha filha, ela tem 12 anos e ela não acredita em Deus, mesmo sem ter tido a oportunidade da evangelização. Ela disse, poxa vida, você faz evangelho no lar? Ela disse, olha, cara, eu faço evangelho no lar, mas é só eu e o meu marido. Ela disse, não, olha, você precisa fazer um tempo que seja para ela também, para os pequenos também. Né? A gente pensa que o evangelho no lar é só para os adultos. Ah, eu vou fazer a leitura do evangelho e aquilo dali só serve, é uma leitura adulta, né? E aí a gente indica, né? Indica livros infantis, né? Que podem ser lidos, os valores, né? Escolhe um valor para você conversar com seus filhos. Ah, vamos falar sobre honestidade, né? E embala aquela conversa, né? No dia a dia, daquilo que a criança está passando, daquilo que o jovem está passando. E ele começa a prestar atenção. Aí eu disse para ela assim, eu disse, em vez de você fazer o estudo do Evangelho, por que você não pega o livro dos Espíritos e estuda uma pergunta por dia? Aí ela disse, é mesmo, né? E foi. E assim, a primeira pergunta do livro dos Espíritos é justamente sobre o que é Deus, né? E aí, na outra semana, ela veio me falar, Carla, que coisa maravilhosa. Gente, olha, foi tão bom ter conversado com ela sobre Deus. Ela começou a pensar sobre o assunto, né? E assim, não é porque foi eu que disse isso para ela, não, mas eu vibrei tanto com isso, porque é a oportunidade que o indivíduo tem, né, de despertar a consciência, né, de despertar para a imortalidade, né, para o Deus Pai Criador. E isso me traz uma felicidade muito grande. Então, assim, eu acho que a gente trabalha, né, mas a gente ganha tanto, né, que a gente fica muito feliz. Que bom. E aí a gente pode falar, né, Carla, que os pais são os primeiros evangelizadores dos filhos, né? Ah, sim, com certeza, né? O lar é a nossa primeira escola, né? Então, assim, a preocupação dos pais, a missão deles enquanto pais, ela é muito regeneradora, né? Tanto para nós como pais, como para os filhos, né? É um momento em que nós estamos exercitando o evangelho de fato, né? Trazendo para as nossas crianças a autonomia em relação a, a ter bons pensamentos, a ser boa criança, né? E assim, os pais, eles se tornam o exemplo. Porque se o pai, ele está dentro de casa, ele fala uma coisa para o filho e ele não faz, não tem jeito. As crianças vão lá e vão apontar, papai, você não disse isso assim, assim, assim? É, Uma vez Exatamente. uma chegou lá e disse, por que você não colocou o cinto?
Você vive falando que eu tenho que colocar o cinto. Ah, mas é porque é pertinho, mas está dentro do carro, tem que colocar o cinto. Né? Então, são essas pequenas coisas, né, no dia a dia que fazem com que você fique mais perto do seu filho, né? Que você engrandeça essa relação e que possa, né? E isso vai acompanhando através do tempo. E quando vier um problema maior, você vai ter aquela abertura para falar com o seu filho. E a gente diz sempre, se vocês não começarem agora, enquanto eles estão pequenos, quando eles ficarem adultos, jovens, aí já vai ser tarde demais, aí vai ser muito mais difícil. Com certeza. Tem que Suzeli, plantar você a queria fazer uma semente, pergunta? tem que plantar a sementinha desde o comecinho, né? Uma das coisas que a gente mais vê também, cara, é que hoje em dia a gente vê, você falou, né, dessa educação permissiva, essa liberdade de escolha, né, da criança querer fazer o que ela quer, na hora que ela quer. E você vê muito isso, muito relato de pais mesmo falando dessa dificuldade, dessa educação sem limite. Por incrível que pareça, sim, né? Eu acho que, por um lado, eu não vou generalizar, mas, assim, alguns pais têm medo, né, de impor limites aos seus filhos porque a sua geração teve limites demais, né? Os seus pais ou os avós, né, dos filhos agora, né, foram tão intransigentes, tão difíceis, né, que agora, nesse momento, o pai ele não quer que o filho tenha a mesma educação que ele teve. E isso causa um problema sério, né? Porque tem a convivência com os avós também, né? Como é que vai ser isso? Então, assim, aí criam-se vários outros problemas. O distanciamento do pai com o pai do pai, e o avô com o pai e o neto. E aí começa, né, os problemas. Mas, assim, essa permissividade, eu acho que às vezes é fragilidade, às vezes é falta de autoconfiança, né? De você exercer a sua autoridade no momento certo em que a criança precisa. Mas, infelizmente, eles têm medo, sim. Mas nada que um bom diálogo, né? O evangelho, né? A procura do estudo, a doutrina espírita, ela vai esclarecendo. Então, assim, a doutrina, ela abre muitas portas para a gente. E esse acolhimento também, né, que é feito nesse trabalho com os pais, a família, para que ela possa ver que outras famílias também estão passando por isso, né? E que às vezes só o fato de você, né, participar da roda de conversa, ou até mesmo, como lá no Paulo de Tarso, neste momento nós temos palestras, né? Então, muitas pessoas falam, relatam, nossa, eu vim assistir a palestra e saí daqui inspiradíssima. Saí super bem, né? Porque às vezes era o que eu estava buscando mesmo, né? Para colocar, para levar para si mesmo e para sua família, né? Teve uma vez que a gente teve um tema sobre nutrição. Foi muito engraçado. Porque, assim, olha, o que tinha de pai dando batata frita e refrigerante todo dia para as crianças não era brincadeira. Então, aí, né, e essa questão da alimentação, né, ela é muito difícil de tratar, assim. Quando a criança não quer, ela faz birra. Não... E aquele é um momento espetacular de educação, né? Mas você tem que ter as palavras certas, tem que ter a habilidade correta para fazer aquilo dali. E é nesse momento que os nossos estudos ajudam, né? Então, a gente traz especialistas nessas áreas, assim, para poder dar umas dicas melhores para a gente, né? A Márcia, por exemplo, ela já esteve lá conosco, falou sobre toque, por exemplo, né? Que é uma coisa assim que as pessoas às vezes não percebem, mas está lá no dia a dia, né, da nossa casa, né? E voltando para a questão da comida, né? Então, assim, essa pessoa que, a Fernanda, né, que é nutricionista, ela era uma das integrantes, né? Ela é mãe de uma das evangelizandas, né, que frequenta lá a FEB,
e a gente convidou para ela conversar sobre nutrição, né? E ela trabalha exatamente com pessoas que têm problemas assim de alimentação, que não come outra coisa que senão miojo, por exemplo. Isso eu acho que é seletiva, nutrição seletiva, É alguma coisa apetite assim. seletivo, né? Que eles têm um Isso, apetite seletivo. isso. Então, assim, ela mostrando assim, essa pessoa não come a banana, você pega a banana, pega para a criança pegar, encostar no rosto, né, tocar. Eu achei tão interessante isso, né? Então, são habilidades, né, que a gente não aprende de uma hora para outra, né? A gente precisa procurar sobre isso. E a gente tenta, nesse espaço, fazer isso. É tão interessante, né? Porque a gente também trabalha nessa área, né, da parte infantil, e às vezes eu tenho um grande diálogo com os pais, assim. Vocês têm o hábito de comer nas suas casas tudo isso que os nutricionistas estão orientando, né? Porque não adianta nada querer que a criança coma, sendo que o pai e a mãe não comem, né? Então, isso realmente é um caso sério, né, Carla? Porque acaba que os pais, por serem os primeiros evangelizadores das crianças, eles também têm que dar o exemplo, né? Eu acho que isso é bem trabalhado lá no grupo de pais de vocês, não é? Sim, damos sim. E assim, os relatos deles, né, em relação a isso, são muito comoventes, porque é muito doloroso, né, você ver seu filho ficar enfraquecido, não ter ânimo para estudar, né, não ter o raciocínio lógico, né, porque ele tem uma deficiência, né, seja ela material, seja ela espiritual, né? Então, assim, casos, por exemplo, de depressão, né? Com crianças. Então, a gente se assusta quando vê isso, né? Como é que eu vou tirar meu filho de uma depressão, né? Criança que não sai de dentro do quarto. Ele fica só no videogame. Não, mas você deixa ele ficar só no videogame? Não, não pode, né? Assim, a gente tem que ser o comunicador que vai dizer, olha, ele não pode fazer isso. Isso. Temos que modificar isso, né? Às vezes o pai precisa ouvir, e a mãe isso. Não, eu estou fazendo errado? Tá, né? Então, assim, a gente precisa orientar. Então, eles estão, sempre nos procuram, né? E sempre relatam essas dificuldades. Mas, assim, eu acredito que esse movimento que a gente tem feito em relação ao estudo desses temas, né, tem trazido esclarecimento para os pais, né? Tem trazido assim, poxa, eu vou escutar isso aqui, não é que é mesmo, né? Tem alguns que não se manifestam de jeito nenhum, mas eles voltam. Eu acho que com certeza faz alguma diferença para eles. E para Então, isso, Carla, essa questão dos temas familiares, tem algum tema nesse período todo que você está na coordenação, um ou dois temas, que você percebeu que quando ele foi ministrado, por quem estava falando, e mesmo na roda de conversa, que mobilizou a emoção assim desses pais em termos de mobilizar sentimentos, a fala, contar experiências. Vocês já passaram por alguma situação assim? Sim, nós fizemos o ano passado um encontro com os idosos, né? A gente resolveu fazer um projeto em que a gente vinha falando sobre os idosos, né? A importância dos nossos idosos, como é importante a saúde em relação e como é que a família ela se relaciona com os idosos. E a gente resolveu, então, envolver os pais nesse projeto. O que é que esse projeto continha? Nós íamos pegar um grupo de idosos, né, ia ver o que é que eles precisavam, e a gente falou com a Gislaine, que ela é diretora da área social lá da FEB, né? E a gente tem um trabalho lá em Santo Antônio do Descoberto. E ela tem um grupo, né, de senhoras, né, que fazem o evangelho lá.
Aí eu disse assim, Gi, vê com eles o que é que eles precisam, o que é que eles gostariam para a gente fazer para eles, né? Aí ela até pensou assim, não, eu acho que a gente podia fazer a campanha do cobertor, tá chegando frio. Eu disse, não, pergunta lá para eles e tal. Aí ela me disse assim, Carla, sabe o que é que eles querem? Eles querem visitar a FEB. Eu disse, puxa, visitar a FEB? É. Aí a gente conversou com os pais. Eu disse, gente, a gente tem que se mobilizar para trazer eles para cá e tal, né? Então, aí, resultado, aí eles se mobilizaram, eles foram em torno de 40 idosos, né? A maioria senhoras, lá para a FEB. A gente fretou um ônibus, né? Junto com os pais colaboraram. E aí a gente resolveu fazer um café da manhã para eles lá, na FEB. E as crianças da evangelização também participaram. Então, precisava o quê? Da recepção. Aí eles fizeram crachá, as crianças fizeram os crachás dos idosos. As crianças foram quem seguraram na mão dos idosos e foram passear pela FEB, porque tinha um momento de conhecer a FEB, né? Passear pelo jardim, ir lá na biblioteca, no museu, na livraria. Nem deu tempo ver tudo, né? Mas, assim, as crianças participaram, os pais participaram juntos. E, no final, a gente se reuniu no salão e eles ganharam um presente. E esse presente era um evangelho. Então, a gente pegou o evangelho, colocou uma fita vermelha, né, como presente, e cada criança elegeu o seu idoso, né, e foi presenteado. Gente, eu chorava que nem... Né? E eu e outras pessoas também, né? E aí, uma semana depois, a gente recebeu um relato de uma daquelas senhoras que disse assim, olha, esse foi o primeiro livro que eu ganhei na minha vida. Oh, meu Deus! E ela disse assim que ficou tão feliz que ela diz assim que eu vou ler para os meus filhos o Olha que evangelho que bênção! vocês me deram, né? Então isso, né, depois eu contando para os pais, né, o pessoal começou a chorar. Então assim, a gente vê que às vezes só as palavras, elas às vezes se perdem no tempo, mas a ação em si, elas nos tocam o coração, não só nosso, mas daquele que também que recebe. Então eu acho que o sentir e o agir, né, eles estão intrínsecos, né? Mas a ação no bem, ela é lembrada para sempre. Com certeza. Sim, Suzele. Carla, a gente escuta muito dos pais, das crianças que estão na evangelização, assim, como que eu posso estar ajudando a evangelização? Que você já falou tudo, só o fato de estar participando do grupo de pais, ele já está, né, aprendendo junto, tudo mais. Mas o que mais ele pode fazer assim para tentar ajudar esse processo da evangelização da criança? Olha, tem alguns temas que a gente aborda, né, no estudo de paz e é sobre evangelização. Leituras, né? A gente fez um trabalho muito interessante sobre literatura, sobre contar história. E aí a gente pediu para a Giovana, que trabalha no teatro, para fazer esse trabalho com os pais. Foi muito divertido, né? Então, de uma maneira divertida, a gente mostrou para eles, né, como é que pode ser a participação deles na evangelização. É uma atividade de contar a história, é uma coisa que às vezes o pai não sabe contar a história, né? Ajuda dentro de casa e ajuda também na evangelização. E o engraçado que a gente percebeu que tem alguns pais que não sabiam nem ler o livrinho, né? Então, assim, a gente fez uma oficina e levou os livros. Aí alguns pais foram ler a história. Gente, não tinha entonação, não tinha, sabe, aquele... Ah, era uma vez um jacaré que mergulhou, sabe? E Era a assim, vergonha? era uma vez um jacaré que mergulhou
entendeu? Então, assim, isso faz uma diferença tão grande na Enorme. educação, né, no dia a dia. E aí a gente foi mostrando como é que a evangelização ela atinge a criança, né? O que é que a gente fala sobre a doutrina espírita através das histórias, através dos nossos diálogos, através das nossas perguntas, o que é feito ali dentro, né, na hora da evangelização. E olha, eu me surpreendi, porque no final a gente fez grupos, né? E cada grupo ficou com uma historinha para apresentar lá na frente. Olha, tem pai que se revelou. Viu? E assim, eu digo, não, gente, tem que contratar. Né? Muitos, né, infelizmente, saíram da evangelização, do estudo e foram para a evangelização. Hoje a gente se encontra nos corredores e eles estão lá evangelizando. Aí, mas assim, o bom é que eles deixaram o vínculo, né? Eles ficam no grupo de WhatsApp e ficam sempre eu posto na semana qual o tema da próxima semana, quem é que vem conversar com a gente. E ela disse, Carla, você não tem piedade da gente. Eu disse, por quê? Não, porque um tema desse eu não vou poder ir. Né? Então, assim, a gente fica muito feliz assim, mesmo dentro do grupo ali onde a gente resolve problemas e tudo, a gente também estimula para o trabalho. Né? Então, foi um dos temas que eu achei interessante, porque, né, levou alguns, né, para a evangelização. E, de uma forma ou de outra, dentro de casa, o pai já vai contar a história diferente. Com certeza. Já serviu, né? Ô, Carla, muito interessante essa questão que você está falando aí dos pais se integrarem, né, no modo do evangelho no lar, no culto no lar, de uma maneira eficiente. Como é que vocês estão orientando os pais que têm crianças pequenas para poder fazer o evangelho no lar? Porque às vezes tem uma casa que tem uma criança só, mas às vezes tem casa que tem 3 crianças, 4 crianças, né? E às vezes de tamanhos e idades diferentes. Como é que o grupo de pais orienta essa dinâmica, essa harmonização do evangelho no lar, numa família, por exemplo, com crianças bebês, crianças de 2, 3 anos e criança na pré-adolescência? Tudo dentro de um teto só. A gente sempre orienta que é muito importante você ter um dia específico, né? E um horário específico. Todo mundo sabe que aquele horário é o horário do evangelho e tal. Mas cada criança ela tem a sua percepção, como ela vê as coisas, né? O bebê, geralmente, né? Se ele fica quietinho ali, ele participa e tudo, né? Mas se já é uma hora, assim, que geralmente é à noite que as pessoas fazem, né? Porque é no final, durante o dia está no trabalho, aquelas coisas todas. Então, se o bebê está dormindo, né? A gente aconselha que a mãe ou o pai antes dele dormir, faz uma leitura, faz uma prece, né? Na hora dele dormir, já vai se ambientando ali, né? Aquele é o evangelho para o bebê. E para as crianças mais velhas, elas os pais já podem, né, contar uma história, pega uma história, né, sobre virtudes, né? Então você vai conversar ali sobre honestidade, sobre bondade, fraternidade, né? E é um tema que você pode conversar tanto para a criança de 3 anos como para a criança de 12, né? Então, você, na linguagem do de 3 anos, você fala para ele que não pode, por exemplo, honestidade. Você não pode tirar as coisas que é do outro, né? Se é do outro, você tem que deixar lá. Se é para uma criança de 12 anos, né? Qual a importância, né? Aquele valor que ela tem das coisas dela. Não é importante você ter as suas coisas, né? O seu caderno, do jeito que você gosta, o seu livro, ou o seu celular, né? Não é importante o que você tem? Então, o outro também, ele tem as coisas que são importantes para ele. E essa conversa, ela pode ser simultânea, né? E vocês podem falar sobre isso nesse momento. Nesse caso que eu contei anteriormente da menina de 12 anos que não acredita em Deus, né? Eu sugeri a ela também tem criança pequena, né?
Então, assim, que ela tivesse um momento com aquele jovem, né, com aquela jovem, e tivesse aquele momento daquela pergunta de conversar, de conhecer mais sobre a doutrina espírita, né? Então, assim, o pai e a mãe, eles têm que rebolar muito para educar os filhos. Não é fácil educar, né? Cada criança tem o seu momento, né? E de escutar, de entender, né? Mas nesses casos assim a gente consegue fazer. E no momento em que você vamos dizer assim, todo domingo às 8 horas da noite a gente se reúne para conversar, fazer uma prece, né? Então assim, na hora da prece todos podem ficar junto. Na hora da história do pequenininho, todos podem ficar junto, porque a história do pequeno também vai servir para o grande, né? E se os meninos ficam muito agitados, se ficar muito tempo conversando e tudo, eles têm outras coisas para fazer, não tem problema. Começa com uma historinha, 10, 15 minutos, na outra semana a mesma coisa, até que eles vão se acostumando. E nós, adultos, podemos, né, na hora que nós formos dormir, fazer o nosso evangelho, sem problema nenhum. Até que todos se harmonizem e consigam ficar pelo menos 20 minutos, 30 minutos ali juntos, conversando sobre a mesma coisa. Eu tenho 3 filhos, né? E assim, o evangelho mudou a cada etapa, né, da vida deles. E hoje, né? Hoje a gente faz... É tão engraçado que a gente está fazendo evangelho pelo Zoom também, né? Porque os nossos sobrinhos lá de Natal querem fazer evangelho com a gente também, né? E cada um, né, tem a sua leitura, né? Faz o comentário. Então, assim, isso vai enobrecendo a educação de todos ao mesmo tempo. Então, assim, são fases. E a gente vai tentando orientar de acordo com a família. E como que a Serena, de quase 4 meses, tem recebido esse evangelho no lar, Carla? Ela Como é que tem é um participar evangelho com a Serena? particular, né? Ela tem um evangelho particular, porque assim, ela dorme aqui, o evangelho é no domingo à noite às 8. Mas às 8 ela já está dormindo, né? Então, assim, ela tem um ritual para dormir. Então, às 6 horas ela vai tomar banho, aí ela mama, né? Aí, depois que ela dorme, aí Hannah faz uma leitura do evangelho e faz a prece. E depois vai lá para o evangelho lá na sala com a gente, depois que ela Ai, dorme. que coisa boa. Já começou cedo, né, Suzeli? Já começou cedo, é assim mesmo, devagarinho, né? E aí eu achei interessante que você falou como que a gente vai se adaptando, vai sentindo a necessidade. Cada lar tem a sua necessidade, né? E assim, tem tantas atividades que a gente pode chamar a atenção da criança, né? Muitas vezes eu fiz o evangelho em casa, por exemplo, o meu mais velho, vamos dizer assim, ele tinha 8 anos, aí tinha a Hannah de 6 e o pequenininho de 2. Aí eu colocava um papel e tinta para ele pintar, e enquanto a gente fazia o evangelho, ele estava lá pintando. E eu contando a história por maiores, né? Que era uma história que às vezes não interessava para ele. Então, ele estava pintando lá. Então, assim, é assim, estar junto. Isso. Faça de um jeito que vocês estejam juntos. E Isso. agora, na pandemia, que está todo mundo junto o tempo todo, minha amiga, É um tudo junto e reboliço. misturado, né, Carla? Junto e misturado. Mas é que às vezes também tá junto, mas cada um tá fazendo uma coisa, né? Assim, às vezes está na mesma casa, mas às vezes é pai e mãe no trabalho remoto, o filho na aula online, o outro brincando sozinho, né? Então, é um momento para realmente estar todo mundo junto num contexto só, né? Isso é bom. Mas, Carla, você sabe que o tempo vai passando e a gente vai ficando com dó de terminar esse bate-papo, né? Se tem uma coisa que eu gosto é de conversar. Quem me conhece sabe que eu gosto de conversar. Mas, Todos Carla, nós. vamos, assim, eu queria, assim, uma palavra sua, né, para quem está nos escutando. Como que a gente, dentro da casa espírita, né,
consegue montar um grupo de pais? No que a gente se baseia? O que a gente tem de literatura de apoio para nos ajudar? Se é necessário ter sempre um profissional assim, da psicologia ou da assistência social, né, que possa nos ajudar, ou se a boa vontade acaba contribuindo para tudo dar certo. Olha, a boa vontade ajuda, mas um bom profissional na área pedagógica, né, médica, psicológica, sempre é bom, né? Porque a gente sabe que às vezes as nossas crianças elas têm determinadas doenças, né, determinadas coisas que acontecem com elas que a gente precisa realmente, né, de pessoas, né, que são orientadas e estudaram para aquilo dali. A psicologia, ela está sempre andando lado a lado com a gente, né? A medicina também, a gente nunca pode esquecer que essas ciências, elas nos norteiam, né? E a gente pode pedir a contribuição delas sempre. Mas, assim, a gente tendo conhecimento disso, né? Eu acho que qualquer um pode criar um grupo de estudo, né? Dos pais. Existe uma literatura vasta, né? Divaldo fala muito sobre família, né? Joana de Ângeles, o Chico Xavier também tem muito. O Livro dos Espíritos fala sobre a missão dos pais, né? Nos O orienta, evangelho, né, o Carla? Evangelho também. Então, assim, eu acho que a obra do codificador, ela está recheada de assuntos que podem nos ajudar. Mesmo aqueles que não têm nenhuma especificidade, né, acerca da infância, medicina ou psicologia, da área da ciência, né, pode, com certeza, contribuir. Eu sou um exemplo disso, né? Então, assim, eu acho que você ter o conhecimento de aonde você procurar o conhecimento já é de grande valia. Então, assim, de forma simples e acolhedora, a gente pode ajudar esses pais, né? O meu intuito sempre foi fazer isso, né? A minha experiência é muito particular, né? Mas de alguma forma ajuda outros. Eu acho que esse é o sentimento que a gente deve colocar nesse trabalho, né? Acima de tudo, o nosso amor, né? A fraternidade, a caridade para com o próximo, eles que vão, né, estar junto conosco nessa Uhum. caminhada. A jornada, ela é calorosa, é difícil. Nós estamos atravessando aí uma noite escura com essa pandemia. Muitos doentes, né? A gente não sabe se a gente vai sair amanhã, vai estar com saúde no outro dia, se os nossos pais, os nossos avós ou os nossos filhos. Não sabemos como é que vai ser a nossa educação daqui para frente, né? A gente espera que a vacina venha, mas assim, nós estamos sempre norteados, né, pela ciência. Ela tem nos mostrado os caminhos, né? Eu acho que a gente não pode olhar para trás nisso, tem que sempre olhar para frente, mas o bom coração e a boa vontade estão do nosso lado. E Jesus conosco. Graças a Deus, no leme e no farol sempre, né, Carla? Suzele, mais algum comentário com a Carla? Não, eu só queria então, né, Carla, que a gente pudesse fazer o convite, né? Aqueles pais que ainda estão inseguros, né? Devo colocar meu filho na evangelização, não devo colocar. Então, convidá-los, né? Leve as crianças para a evangelização e venha também, né? Com certeza. Olha, eu vou te contar, a evangelização me ajudou muito, muito mesmo, com a educação dos meus filhos, né? E o evangelho em casa também me ajudou muito com a educação dos meus filhos. Então, assim, são ferramentas preciosas, mas tem uma que realmente nos ajuda muito também, né? A prece, né? A prece também é outra ferramenta que nós como pais precisamos usar, né?
Então, assim, quem às vezes tem vergonha de falar, né, de meditar, tá na hora de mudar esse comportamento, né? Tá na hora de enfrentar os medos. Ah, porque eu tenho medo de espírito, não quero. Não, então não tem problema, né? Vá na igreja que você acha, né, que tem condições, que você acha que é bom para você e para os seus filhos. O que não pode é deixar para depois. Isso a gente não pode fazer. A evangelização, o evangelho no lar, a prece contínua, né? É importante. A leitura edificante, né, Carla? A experiência conduzida dentro de uma roda de conversa que ajuda tantas famílias. Às vezes você vê na experiência do outro aquilo que você está passando dentro de casa, né? Então, acho que o grupo de pais, ele oferece essa oportunidade ímpar, né? Dentro da casa espírita, porque você vai estar atrelado junto com outros pais discutindo assuntos que são incomuns, né? Então, aí fica o nosso convite, né, para que as pessoas que não tem ainda, né, a questão do grupo de pais dentro da sua casa espírita, que se mobilizem, né? É uma evangelização coletiva dos pais, para a gente poder deixar criaturas melhor para esse mundo, não é verdade, Carla? É verdade. Estamos precisando, viu? Estamos Estamos precisando. Isso precisando. mesmo. Pessoal, então eu agradeço muito, Carla, a sua presença, de estar aqui conosco. Você faz parte de um dos convidados especiais para esse momento da família da AME Planalto. Nós estamos inaugurando nesta semana. Então, foi muito bom ter você aqui. Espero que você volte mais vezes, né? Possa atender o nosso convite, né, Suzele? E que a gente Exatamente. possa colaborar da melhor maneira possível para que esses pais, hoje, passando por esses momentos tão difíceis, nunca percam o incentivo de ter o Cristo como farol de suas vidas e de suas famílias, né? Afinal de contas, nós somos responsáveis, enquanto encarnados, por aquelas criaturas que nós assumimos o compromisso na espiritualidade de todos caminharem juntos e todos melhorarem-se, né? Pela convivência fraterna, às vezes nem tão fraterna assim, algumas famílias, mas que na realidade é aprendizado para todos, né? Então, que essa nossa conversa aqui possa incentivar a formação de grupos de pais nas casas espíritas. Temos aí a área de família, né, com o Marco Leite, trazendo para nós essa oportunidade, e realmente é muito bom que a gente possa se unir na formação desses grupos. Então, vou deixar um momentinho final para a Carla e depois para a Suzele, para a gente despedir dos nossos amigos. Ah, Márcia, eu agradeço demais o convite, né? Eu não esperava que esse bate-papo fosse tão legal, foi muito gostoso. Tá com Eu gosto de acho que quero mais, não tá, Carla? Certeza. com certeza. Eu espero realmente que os pais e os trabalhadores da casa espírita se sensibilizem, né? Eu acho que é uma porta de entrada para novos trabalhadores da casa, né? Então, eu acho que tem tudo para dar certo. E eu sou uma pessoa muito otimista, eu acho que a esperança está lá, nos esperando. Graças a Deus, né, Carla? Suzele? Bom, primeiro agradecer a você, cara, é um prazer recebê-la e realmente, e com certeza, nós vamos precisar marcar novos bate-papos, né? E agradecer ao pessoal que está acompanhando conosco e dizer para ficar atentos que logo nós teremos mais conversas aqui no nosso Momento AME Planalto. Um abraço a todos, pessoal. Agradeço a presença de vocês. Estamos aqui. Nós deixaremos no nosso canal do YouTube essa palestra, né, essa conversa aqui com a Carla. E as perguntas que porventura surgirem, a gente encaminha para ela nos ajudar na resposta, né, não, Carla? Com certeza. Um abraço, pessoal, tudo de bom. Nós agradecemos muito pela presença de vocês aqui conosco. Um abraço.